tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? A tia Cláudia está aqui novamente para o terceiro e último capítulo da nossa história missionária, Um Milagre para Samuelito. Vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer com Samuelito? Como que vai ser o final dessa história? Então fiquem ligados, porque a nossa história vai começar. Antes de se deitarem nessa noite, Samuelito e sua mãe se ajoelharam como tinham visto a missionária fazer. Ela pediu perdão pelos pecados, como seu filho lhe ensinou, e terminou dizendo: "Eu não sei como dizer, mas sei que Jesus morreu por mim também, e eu o amo muito." Nenhum dos dois percebeu. A menininha que se ajoelhou atrás da mãe e repetiu baixinho as palavras que ouviu. Quando a mãe se levantou, banhada em lágrimas, ela abraçou o filho. Carmencita se aproximou e disse: "Eu também orei para Jesus." Nessa noite, a pequena família ficou até muito tarde à porta, observando as estrelas e pensando no seu novo lar, lá no céu, para onde iriam um dia. A ambulância, trazendo o pai de Samuelito, parou na estrada, junto ao caminho que levava à cabana. Não podia subir, pois o caminho era muito estreito. Os amigos da família estavam esperando com uma maca feita por eles. Gentilmente carregaram para casa o homem doente. A mãe de Samuelito ficou ocupada a manhã toda, preparando a casa para a volta do marido. Molhou bem o chão e varreu muitas vezes. Limpou tudo o que havia, inclusive o que já estava limpo. Agora ela dava café aos homens que carregaram o seu marido. Quando eles se foram, ela agachou-se ao lado da cama que havia preparado e onde o marido estava deitado. "Suas costas doem muito?" perguntou. Abraçaram-se chorando e falando ao mesmo tempo. Samuelito e Carmencita observavam à distância. "Que bom estar em casa", disse o pai. "Como é bom estar em casa." O pai fez sinal aos filhos para que se aproximassem. Depois de abraçá-los, desviou os olhos para o vaso de barro e depois para Samuelito. "Papai não tem importância, nem um pouco", disse Samuelito. "Ainda bem que você pôde voltar para casa." Seu pai virou o rosto e fechou os olhos. Começou a tossir, pois ainda estava muito fraco. "Acabou tudo, meu filho?" ele perguntou. Não sei se acabou tudo, papai. Eu acho que ainda vou poder ir à escola. Talvez ainda tenha um jeito de ir. Se você dormir agora, eu lhe conto depois. Durma agora, papai." Vendo o espanto de sua mãe, Samuelito fez sinal de silêncio, colocando o dedo sobre os lábios. "Sim, papai, durma agora. Sua siesta deve ser bem longa hoje, pois você fez uma viagem muito longa e precisa descansar bastante para logo ficar bom." Pouco depois, o pai de Samuelito respirava pesadamente, já dormia. A mãe mandou que Carmencita fosse brincar lá fora. Depois perguntou a Samuelito bem baixinho: "Por que você prometeu contar a seu pai alguma coisa se não há nada para contar?" Abraçando sua mãe, Samuelito respondeu: "Mamacita, há alguma coisa sim,
A missionária disse que Deus vai responder à oração e um dia eu poderei ir à escola. A senhora se esqueceu? Precisamos contar ao papai. Quando a oração for atendida, papai vai ficar sabendo que a missionária é bondosa e fala a verdade. Tomando os filhos nos braços, a mãe apertou-o contra o peito. Ah, meu ninho, como é que Deus vai pôr dinheiro no vaso, hã? Não sei como, mamacita, mas sei que Ele vai responder a nossa oração. O papai não voltou? Deus não atendeu? Eu pedi também sobre a escola. Ele vai atender, mamacita. Ele vai atender. A mãe de Samuelito afastou-se com o coração pesado. Pobre filho, como vai ficar desapontado? Pensou. Cada dia que passava, o pai de Samuelito sentia-se mais forte. Logo poderia começar a trabalhar um pouco. Samuelito ia todos os dias ao ponto do ônibus para engraxar sapatos. Aos sábados e domingos, ele e Carmencita iam vender lagartos. Quando não conseguiam vendê-los, traziam os animais para casa e mamãe os preparava no pequeno fogão de lenha. Tinham assim uma boa refeição de vez em quando. Esperavam sempre que a missionária voltasse e ficavam desapontados, pois ela não aparecia. Todos os dias Samuelito orava com todas as forças do seu coração, para que Deus, de algum jeito, desse condições para ele poder ir à escola. Pedia também para que seu pai se sentisse desejoso de ouvir a história do livrinho, pois Samuelito queria muito contá-la. Entretanto, seu pai não queria saber nada a respeito da história que a evangelista havia contado ao menino e à mãe. Vocês acham que nós temos poucos aborrecimentos? Já não chega? É por causa de vocês dois que nós estamos tendo tantas atrapalhações. Não, eu não quero ouvir. Não quero mais aborrecimentos. Quando o pai de Samuelito saía para trabalhar, o menino e sua mãe ajoelhavam-se para orar. Cada dia mais sentiam que Deus era amigo. Carmencita ajoelhava-se sempre com eles. De vez em quando, a mãe do menino dizia: Ah, Samuelito, não vamos arranjar esse dinheiro antes de você ficar grande demais para ir à escola. Samuelito respondia sempre: Mas Deus pode fazer um milagre. Mamacita, precisamos continuar pedindo. A bondosa senhora não vai se esquecer de orar também. Você vai ver, quando Deus realizar um milagre e eu estiver na escola, talvez o papai queira ouvir a história do livrinho. Talvez ele creia nela, não é? Havia mais uma pessoa para quem Samuelito estava tentando contar a história do livrinho. Era o cego do ponto do ônibus. A princípio, o cego não queria ouvir. Depois, em atenção à bondade de Samuelito, que de vez em quando lhe dava uma esmola, consentiu em escutar. O senhor não pode ver as cores do livrinho, Samuelito lhe dizia. O senhor precisa acreditar em mim quando eu lhe contar. E se o senhor pode crer em mim, não pode crer também em Deus e confiar nele? Se o senhor lhe pedir perdão pelos seus pecados, ele vai perdoar e ele virá morar em seu coração. Ele virá mesmo, Senhor. Ele virá. E o Senhor vai pertencer à família de Deus. E o Senhor poderá ver um dia, quando for para o céu.
Eu sei disso, pois o livrinho conta as coisas que estão na Bíblia. Sempre que o cego parecia estar cochilando debaixo do sombreiro, estava, na realidade, pensando sobre as coisas que Samuelito havia contado. Ia pedir ao menino que contasse a história novamente. Seria tão bom ir para o céu e ver todas as coisas bonitas que existiam lá, das quais Samuelito tinha falado. Samuelito tinha dito que a Bíblia falava dessas coisas. Sim, ele iria pedir ao menino que lhe contasse a história outra vez. Mas Deus, continuava pensando o cego, não ia querer um homem tão mau como ele. Não estava cego por causa da sua maldade? Não podia ser verdade que Deus iria perdoá-lo e levá-lo ao céu quando morresse. Não podia ser verdade. Entretanto, conforme Samuelito ia contando muitas e muitas vezes a história do livrinho, a verdade da palavra de Deus encontrou um outro lar, o coração do homem cego. Ele nasceu de novo, tornou-se um membro da família de Deus, e Samuelito agora orava mais do que nunca pela salvação de seu pai. Um dia, um grupo de homens desceu do ônibus e deram a entender que pretendiam permanecer na vila por algum tempo. Despediram Samuelito quando este se aproximou, oferecendo seus serviços de engraxate, e começaram a conversar com os homens que sempre vagabundeavam à volta do restaurante. O cego parou de cantar e todos pararam de conversar para ouvir as coisas estranhas que os homens estavam falando. Vamos precisar de muitos ajudantes, disse um deles. Vocês acham que conseguiremos encontrar homens que estejam prontos a ajudar? Sim, todos nós vamos ajudar, senhor, alguém respondeu. Samuelito os viu entrar no restaurante, que era também um tipo de pensão, para ali passarem a noite. O menino deu um pulo e bateu nas costas do cego, perguntando: "O senhor ouviu?" Em um segundo, Samuelito já estava no caminho que conduzia à sua casa, balançando a caixa de engraxate que trazia pendurada em um braço. A poeira transformou-se em uma nuvem ao redor de sua negra cabecinha e logo desapareceu de vista. Quando a mãe de Samuelito avistou o filho correndo pelo caminho, assustou-se. Será que tinha acontecido alguma coisa ruim? Não com Samuelito, estava claro. Será que um menino conseguiria correr tão depressa assim? Precipitando-se casa adentro, o menino passou por sua mãe gritando: "Papai, papai, aconteceu, o milagre aconteceu." Os pais de Samuelito ficaram escutando enquanto o menino contava a respeito dos homens estranhos que tinham vindo no ônibus. Estavam à procura de voluntários para ajudar na construção de uma escola. Ouviu, papacito? Uma escola aqui, papacito, aqui mesmo, nas montanhas. Deus respondeu às nossas orações. Eu poderei ir à escola. Papacito, agora você vai crer em Deus? Não, meu filho, é impossível que construam uma escola aqui. Como é que vão trazer os tijolos e a madeira? Se a ambulância não pôde subir, um caminhão não poderá. Mas Samuelito não desanimava. Eu não sei, papacito, e Deus pode trazer os tijolos e a madeira. O pai de Samuelito sorriu diante da ansiedade e agitação do filho. Por favor, meu filho, não vá ficar desapontado. Veja, o dinheiro no vaso já está aumentando de novo. Samuelito sacudiu a cabeça.
Só teremos o suficiente quando eu estiver grande demais para ir à escola, papacito. Mas Deus pode fazer um milagre. Nós poderíamos ajudar a construir a escola? Não poderíamos? Sim, sim, respondeu o papai, acariciando a cabeça do menino. Não custava nada prometer, mas ele tinha certeza de que não haveria escola ali nas montanhas. Mas que surpresa teve o pai de Samuelito quando uma semana mais tarde viu bois e burrinhos subindo pela estrada, carregados de aço para as armações e madeira para as paredes e teto. Passaram pela cabana em direção às montanhas. Samuelito tinha razão. Ele repetia sem parar para a esposa: nós dois iremos ajudar. Nosso filho poderá ir à escola. Nosso filho poderá ir à escola. Sim, respondeu sua mulher mansamente. Deus fez um milagre para o nosso filho. A missionária falava a verdade. Samuelito poderá aprender a ler e escrever. Samuelito vai aprender a ler a Bíblia. Nosso filho vai se tornar um grande homem. Olhando para o rosto alegre de sua mulher, o pai de Samuelito concordou. Sim. O pai de Samuelito ficou sabendo que o governo do México havia decidido que as crianças do interior, assim como as crianças da cidade, precisavam ir à escola. De um dos depósitos do Ministério da Educação da cidade do México, saíram 25 caminhões carregando escolas pré-fabricadas, onde terminavam as estradas. Bois, mulas e burros continuavam o trabalho, puxando o material até as vilas, onde nunca antes tinha existido uma escola. A escola perto da casa de Samuelito foi logo terminada e uma professora veio morar na vila. Mais cedo do que tinham imaginado, Samuelito passou a sair diariamente para a escola. Seus pais, por muito tempo, não podiam se convencer da realidade. Todas as manhãs, tão logo que o sol saía, Samuelito, todo limpo e quase tão lustroso como o sol, punha-se a caminho. Levava consigo uma maravilhosa cartilha na qual estava aprendendo a ler. Levava também algumas tortilhas, cuidadosamente embrulhadas em folha de banana. Era o seu lanche. Todos os dias, o papai, a mamãe e a irmãzinha observavam a sua saída, acenavam com a mão, até que a mãozinha morena de Samuelito não pudesse mais ser vista. No próximo ano, a irmãzinha de Samuelito também iria à escola. Seus pais estavam muito contentes. Samuelito estava encantado com as venezianas plásticas da escola. Maravilhava-se com a bomba de água, a caixa d'água, os banheiros e muitas coisas mais, às quais não estava acostumado. Agora, o pai de Samuelito estava pronto para ouvir a história do livrinho, mas quando Samuelito lhe perguntava: papai, você não quer também entrar na família de Deus, como eu, mamãe e Carmencita fizemos? Ele sempre respondia: ainda não, meu filho. Uma noite, Samuelito acordou e ouviu seus pais conversando. Sim, seu pai estava dizendo: eu gostaria de me ajoelhar e pedir a Deus que perdoe meus pecados e dizer-lhe que creio que Jesus morreu por mim. Mas você não acha que essas coisas são para mulheres e crianças? Os meus amigos vão me chamar de tolo. Sim, eles vão achar que você é um tolo. E você é um tolo mesmo, se pensa desta maneira. Samuelito estava admirado por ouvir sua mãe falar assim com seu pai, mas ouviu mais ainda. Será que pertencer à família de Deus e ir para o céu depois da morte não é mais importante? Por favor,
Eu, Samuelito e a pequenina desejamos ter você com a gente lá no céu. Não tenha medo dos seus amigos. Quando Samuelito viu seus pais se levantarem para se ajoelharem no chão empoeirado, ele se levantou também, deu um salto e ajoelhou-se ao lado deles. Talvez eles não soubessem bem como orar, e Samuelito não queria que errassem. Na escuridão da noite, mais um membro daquela família nasceu de novo, para entrar na família de Deus. Mais alguém passou das trevas para a luz. A vida se tornou difícil para Samuelito e seus pais. Quando contaram a todos que agora criam nas coisas que os evangélicos ensinavam, muitos meninos não queriam brincar com Samuelito e os velhos amigos se desviavam de seus pais quando os encontravam na vila. Muitas vezes Samuelito e sua mãe choravam. Muitas vezes o pai teve vontade de brigar. Mas a professora da escola era muito amiga de Samuelito. Lia as cartas que ele começou a receber da missionária. E as coisas que ficava conhecendo por meio das cartas falava-lhe ao coração. Samuelito sabia agora que a missionária estava na cidade do México e que ele não voltaria a vê-la. Mas nós nos veremos no céu, Samuelito, ela escreveu. Suas cartas ajudaram a família a enfrentar momentos difíceis. Um dia, Samuelito pediu à professora, muito acanhadamente, que escrevesse uma carta missionária. Queria que ela soubesse que agora toda a sua família tinha nascido de novo e fazia parte da família de Deus. Queria que ela soubesse que ele estava frequentando uma escola. Já fazia um ano que Samuelito estava na escola. Tinha se esforçado bastante e já sabia ler um pouco. Nessa época, chegou o dia que ele nunca mais esqueceu. Pelo caminho vinha seu pai trazendo um embrulho para o menino. Todos esperavam ansiosos Samuelito desamarrar o pacote com seus dedos trêmulos. Era um livro mandado pela missionária. Samuelito começou a tremer quando reconheceu que o livro era uma Bíblia. Ia abrindo o livro aqui e acolá, lendo uma e outra palavra. Depois apertou o livro de encontro ao seu coração. Apesar de ter medo que, mesmo sendo sua amiga, a professora pudesse tirar-lhe o livro, Samuelito lhe mostrou a Bíblia, dizendo: "Por favor, senhorita, leia um pouco deste livro para mim." A professora nunca tinha segurado uma Bíblia em suas mãos. Estava ansiosa para lê-la. "Sim, posso ler para você." Ela respondeu, "Mas vamos esconder este livro para que as outras crianças não vejam. Irei à noite à sua casa para ler o livro à luz do fogo." A professora vinha à casa de Samuelito para ler o livro, cada vez com mais frequência. Parecia ansiosa em conhecer a Bíblia. Samuelito orava pedindo que ela também nascesse de novo, para entrar na família de Deus. Pouco a pouco, os amigos de Samuelito foram se tornando menos agressivos. Diziam uns aos outros que não podia ser coisa má o que tinha acontecido a Samuelito, pois ele havia se transformado em um menino bondoso e alegre. E era a pura verdade. Deus tinha feito um milagre na vida de Samuelito. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Salmos 37:4. Amém. E aí, pessoal, gostaram do último capítulo da nossa história missionária, Um Milagre para Samuelito? Eu gostei muito dessa história, uma história muito linda e que nos trouxe muitos aprendizados. E um deles é para mim, é para você aí que já tem Jesus morando no seu coração. Você, eu, nós podemos ser missionários. Mas aonde nós vamos ser missionários, tia Cláudia? Nós vamos ser missionários na nossa escola, nós vamos ser missionários na vizinhança, entre nossos parentes, na nossa parentela. Nós vamos falar do amor de Jesus para as pessoas que não conhecem. Isso, não podemos perder a oportunidade. Muitas pessoas precisam saber das promessas de Jesus, do amor de Jesus, de tantas coisas maravilhosas que Ele faz na nossa vida. Então, vocês não percam a oportunidade. Vamos juntos ser missionários, levar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem, falar das promessas, do amor de Deus e como elas podem fazer para ter Jesus no coração delas, tá bom? Então, vamos ser missionários? Vamos falar do amor de Deus para as pessoas que não conhecem ainda? Fica esse aprendizado aí para nós, tá bom? Um beijo, crianças. Espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!